Seja bem-vindo ao dia 2 de setembro de 2025. Nós estamos realizando a leitura de Provérbios, que tem 31 capítulos nesse mês de setembro. Então, nós podemos ler um capítulo por dia. No dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. E assim, vamos terminar o livro de Provérbios nesse mês de setembro. Provérbios capítulo 2 nos diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Nós estamos usando aqui a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Essa tradução, como o próprio nome diz, ela busca revelar o texto da Bíblia para a linguagem atual. Então, se você já leu Provérbios e está acostumado a ler na Almeida, Revista e Corrigida, você vai sentir a diferença, mas o objetivo é permitir que mais pessoas entendam o texto de Provérbios e possam aplicar na vida diária, recebendo os benefícios do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios, ele é um livro que traz instrução e ensinamentos que trazem uma vida melhor, mais abençoada, mais feliz, segundo os objetivos e propósitos de Deus para cada um de nós. Então, daí a diferença na leitura. Versículo 1. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Versículos 3. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. 4. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então, o capítulo 2 de Provérbios, ele, nos primeiros 5 versículos, ele nos revela como que você pode aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque temer a Deus, nós lemos isso ontem em Provérbios 1, significa colocá-lo em primeiro lugar. Temer a Deus significa ter extremo respeito por Ele. Significa ter absoluto respeito a Deus. Significa se preocupar em conhecer o que Deus quer de nós. Então é isso que significa temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. É honrar a Deus a ponto de colocá-lo acima de tudo. Então, aqui no capítulo 2, nos primeiros 5 versículos, ele explica como que você entende, como que é respeitar a Deus. É, como diz aqui, filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Então, quer dizer, a primeira coisa, guarde o que você está lendo aqui em Provérbios no coração. Tudo que você ler aqui em Provérbios, vá guardando no coração. Aí, versículo 2. Escute os sábios. Escutar é mais do que ouvir. Escutar significa prestar atenção no que eles estão dizendo para guardar. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, quando os sábios estiverem falando, procure tomar nota, procure aprender, procure entender, procure aprofundar o conhecimento do que eles dizem. 3. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Tem uma outra versão na Almeida Revista e Corrigida que diz assim: ore pedindo para que Deus derrame sabedoria sobre você. Grite, a outra versão diz assim: clame por entendimento. Significa insista, pedindo para que Deus dê entendimento para você. 4. Procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Como que uma pessoa procura prata ou tesouro escondido? Ela fica vasculhando.
ela fica realmente dedicada, minuciosamente procurando. 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então, se você fizer isso, você vai entender o que significa respeitar a Deus, o que Ele quer de você. E você vai aprender a conhecê-lo cada vez mais e mais se você fizer isso sempre. Sempre prestar atenção, sempre pedir por sabedoria e sempre procurar por ela, como quem procura minuciosamente por tesouros escondidos. Aí, versículo 6. Por que vale a pena temer ao Senhor? Versículo 6. Porque é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Por isso que é tão importante buscar a Deus. 7. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. 8. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então os versículos 7 e 8 dizem aqui: Deus ele favorece, ele ajuda aqueles que são direitos, que são corretos, que são honestos. Faça sempre a coisa direita e honesta, porque você vai receber a proteção. Quando você trata os outros com justiça e guarda, Deus guarda quem obedece os seus mandamentos. Versículo 9. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Então, se você ler Provérbios e prestar atenção, você vai entender o que é o certo e vai saber como tomar decisões que agradam a Deus. Se você tem dúvida, o que Deus quer que eu faça? Será que eu saio com essa pessoa? Será que eu estabeleço sociedade com essa pessoa? Será que eu vou nessa festa? Leia Provérbios. Provérbios vai dar uma visão ampla do que você deve fazer. Versículo 10. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. Você vai saber como decidir, e você vai ficar feliz. Eu sei que essa é a decisão certa. 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. 12. E o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Você vai ter entendimento, sabedoria, e você vai perceber facilmente quem são os mentirosos. As pessoas que enganam nos contratos, que não honram os compromissos, que dizem que são uma coisa e na verdade são como lobos em pele de cordeiros. Você vai saber como diferenciar, distinguir as pessoas. 13. São pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. 15. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Você vai saber diferenciar essas pessoas e ficar longe delas. 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Esse versículo também se aplica para a mulher que estuda Provérbios. Será capaz de evitar o homem imoral que tentar conquistá-la com palavras sedutoras. 17. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. 18. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Tem muitas pessoas que se deixaram seduzir por uma mulher e ficaram com a cabeça perdida. Não conseguem esquecer aquela mulher. A mulher que é infiel, que sai com muitos homens, que está criando ciladas, armadilhas, ela vai trazer uma morte
na vida daquele que não se desvia do caminho dela. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. O versículo 21 quer dizer que os homens direitos e de caráter vão ficar tranquilos aqui, nessa vida, nessa terra. Vão ter a sua vida em ordem, direita. 22. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Então Deus vai varrer os maus, significa eles vão ser espalhados. Quando você passa uma vassoura, o pó vai sendo separado para ser jogado fora. Deus, ele tirará os maus dos bons. Ele arrancará os pecadores do reino dele. Então, quando você presta atenção, dedica os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus, dedica o seu coração a entender, você usa sua boca para orar e pedir a Deus que dê sabedoria, e você busca a sabedoria todos os dias como quem busca tesouros escondidos, então você vai saber qual é o caminho correto e você vai ser sábio e você vai se livrar das pessoas que fazem o mal, que praticam as coisas erradas e vai escapar de uma cilada que é a de cair em um relacionamento que marca a sua vida e acaba destruindo você. Quantas pessoas vivem uma vida infeliz porque se envolveram com alguém errado? E Provérbios capítulo 2 está dizendo que se você buscar a Deus e buscar honestidade, correção e ser direito, você vai se livrar desse mal. Essa é a leitura de Provérbios 2. Deus abençoe o seu dia. Continue lendo o livro de Provérbios ao longo desse mês. Reúna um grupo e faça a leitura de Provérbios com esse grupo. Pode ser com as pessoas da sua própria família. Você vai trazer fortalecimento espiritual e do caráter das pessoas à sua volta. E quando você comunica o que você lê e medita, você grava mais o conteúdo e isso se aplica mais facilmente no seu dia a dia. Deus abençoe, que você possa colher os benefícios de ter a sabedoria e de receber as bênçãos de Deus, hoje e sempre, para você e para os seus. Deus abençoe, amém.